Você respondeu muito bem, porque me faz pensar em outras coisas, em mitos e crenças limitantes que a gente tem nesse momento em relação ao mercado, ao status que a gente às vezes ocupa, né? A gente cresceu ouvindo falar de pirâmide de Maslow, e para quem está nos ouvindo e não lembra da pirâmide de Maslow, é que a gente tem uma pirâmide, uma hierarquia de desejos, e à medida que a gente vai atendendo esses desejos, a gente vai galgando, vai ambicionando outros, até chegar em desejos mais aspiracionais. Mas o lá da base são os desejos higiênicos, de pagar o boleto do dia a dia, poder comer, se alimentar, né, bem, exato, e poder viver debaixo de um teto. E aí a gente vai crescendo, etc. E chega num momento da vida, principalmente quando a gente já está numa fase de maturidade dentro das empresas, e o que você comentou dessa questão dos líderes que estão sendo promovidos, às vezes, prematuramente. Não é que a pessoa, o profissional, não tenha qualidade, mas talvez a reputação, a experiência e a vivência que tem ainda não está no nível de responsabilidades e desafios que aquela pessoa vai receber. Exato. Eu ouvia bastante um mentor que eu tinha dizer o seguinte: às vezes a gente promove um excelente sargento para tenente, ganha um péssimo sargento e ganha um péssimo sargento e perde um excelente sargento. Ganha um péssimo tenente e perde um excelente sargento. Falamos isso para vendas também, que foi a tua área durante muito tempo, né? Perdemos um excelente vendedor e ganhamos um péssimo gerente. É muito comum em vendas, né? Então, como é que você está vendo essa questão hoje em dia? Mudou ou continua mesmo? Exatamente, mas qual o ponto você está falando? Em que sentido? Dessas promoções prematuras e principalmente desses liderados ou sendo mal conduzidos ainda dentro de uma escola muito conservadora em termos de não ensinar, não dar diretrizes que capacitam a pessoa para poder exercer bem o seu papel. Tá. A pergunta é ótima, porque assim, eu vejo algumas coisas em RH, como eu estou há muitos anos, eu conheço muita gente, eu me relaciono com muita gente, eu posso dizer assim, hoje a tecnologia de conhecimento em termos de gestão de pessoas e RH é muito maior do que tinha há 20 anos, 30 anos atrás. Então hoje a gente tem ferramental, a gente tem softwares, a gente tem, vamos dizer assim, até uma mentalidade de mercado que é mais, vamos dizer assim, preparada para métodos mais, vamos dizer assim, eficazes, tá, de gestão de pessoas. Por exemplo, eu estava ontem num bate-papo com clientes e um participante me perguntou de Ninebox. Antigamente ninguém sabia o que era Ninebox, hoje todo mundo sabe o que é Ninebox, ou pelo menos já ouviu falar de Ninebox. Claro, às vezes não sabe exatamente como funciona, tá? Mas Ninebox é uma tecnologia, né, um know-how, etc. Eu acho assim que os RHs hoje têm mais capacidade para fazer boas promoções. Ninebox, por exemplo, é usado para isso, né? Então a gente avaliar desempenho versus potencial e a gente saber qual é a chance de uma pessoa tem, talvez, de se dar bem numa promoção ou não. As avaliações os assessments, né, que são os assessments de potencial, que a gente chama, hoje estão mais difundidos, as pessoas sabem mais o que significa, estão mais acessíveis e tal. No entanto, eu acho, Felipe, que as empresas continuam investindo muito pouco na formação dos seus líderes. Porque, pensa bem, você comprou uma máquina super moderna, super sofisticada, e máquina pode ser qualquer coisa, inclusive um software, você comprou um mercado, né? Você comprou uma empresa que está num nicho que você se interessa, você fez um investimento. Aí você vai botar líderes para tocar aquilo, para cuidar daquela máquina com uma equipe. Você vai preferir colocar um líder que sabe lidar com pessoas, sabe sobrepor obstáculos, sabe ter uma conversa difícil, sabe dar um feedback, sabe motivar, sabe engajar, sabe o momento certo de realinhar, de demitir, às vezes de contratar uma pessoa nova. Você vai colocar uma pessoa inexperiente que, sabe, só acha que com entusiasmo ela resolve tudo. Qual das duas você vai para gerenciar esse investimento que você fez, enorme, gigante, que é dinheiro de investidor que tem que retornar a contento? A resposta está dada, né? E as empresas
às vezes não se dão conta disso, elas realmente acham que às vezes o entusiasmo é suficiente. A liderança situacional já ensinava isso para nós lá atrás. A diferença entre um D1 e um D4 é o know-how, a capacidade, mas o entusiasmo é o mesmo. Você olha para ele ou para ela, está entusiasmado. Sabe fazer? Não, ela não vai fazer. Por quê? Não é porque a pessoa não seja capaz, como você falou. Ela não está preparada. Então, eu acho que as empresas, elas ainda não estão no nível de fazer isso. Eu acho que eu estava comentando, não sei se com você, com outros amigos eu tenho comentado, eu acho que as empresas, depois da pandemia, reduziram os investimentos delas em treinamento. Eu acho não, eu tenho quase certeza. Eu só não posso garantir porque eu não tenho os dados. Não tenho os dados, não tenho os dados, tá? Mas a minha sensação, e o que eu converso com as pessoas é assim, fizeram uma redução. Por quê? Porque acharam que o online ia resolver tudo, que dava para reduzir os investimentos de treinamento presencial. E não dá. Bom, eu sou um amante do online, eu trabalho com online desde 2004. A internet mal existia, eu mal andava, eu já usava online, o treinamento à distância, etc. Mas eu sou um apaixonado por isso e acho que realmente a gente evoluiu durante a pandemia para usar o online. Isso aqui é um exemplo, né, que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo, né, as empresas, elas erraram na mão, elas tiraram completamente o investimento no presencial. E os treinamentos presenciais são muito importantes, em especial para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não existe outra coisa igual. O contato físico, pessoal, não tem comparação. Então, não dá para fazer um treinamento de liderança, né, completamente online, ou do jeito que eles fazem. Já mas não dá para fazer em 2 horas? Tá, eu mesmo tenho, por exemplo, eu te falei, né, tem um módulo que eu estou vendendo lá no Simpla, treinamento de feedback, 2 horas, mas é um módulo para falar de feedback, usando a inteligência artificial generativa, né, com a ajuda da IA generativa, para falar de feedback só, mas é instrumental, é só aquilo, não é para formar um líder, não dá. Então, eu acho que assim, a gente está perdendo uma oportunidade. Eu lembrei de uma história aqui que eu queria compartilhar, não sei se você me permite. Por favor, posso? Vai. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, tá? E assim, na época que eu trabalhei no mercado financeiro, foi uma passagem rápida. Mas eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, jovens trabalhando em mesa de operações. Uhum. E era impressionante, porque assim, um dedinho de um jovem daquele destruiu um país. A gente viu destruírem bancos. Um país grande. Fazendo assim, um investimento, ou tomando uma decisão, eles destruíram um país. Então, a questão eu acho que a gente tem que colocar aqui na balança também, é assim, os matures têm vivência, eles sabem o que é uma vida, eles sabem o que é uma família perder o seu rendimento, eles sabem o quanto é duro, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego, eles já viveram aquilo. Então, para um mature, é mais difícil tomar decisões que talvez um jovem tome sem muita, sabe, sem raciocinar muito. Por isso é que eu acho que algumas empresas preferem trabalhar ou investir nos jovens. Eu acho. Tá? Por quê? Porque um jovem não vai, talvez, sabe, ter essas questões morais, éticas tão fortes quanto um idoso. A justificativa pode ser, não, mas o idoso não tem mais aquela energia, não tem, né? Mais ou menos, eu vejo jovens sem energia e vejo matures com uma super energia. Mas tem um livro, por exemplo, que eu estou lendo, né, que é A Mente Moralista, vale a pena ler para quem gosta de ler, que é assim, a gente precisa pensar que ser líder exige ética e exige postura correspondente. Isso não significa que eu só vou olhar o lado dos funcionários. Se eu fizer isso, eu não sou um bom líder, né? Mas eu acho que precisa ter. E para você poder ser um bom líder, você tem que ter essa razão. Não sei se os jovens hoje que estão chegando para assumir essa função têm essa capacidade. Eles, sem treinamento, sem a vivência, sem serem expostos a cases e a um treinamento formal, intensivo nisso, não sei se consegue.